Saudações a todos. Vamos iniciar a nossa reflexão buscando no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Logo no capítulo 1, ele coloca o tema, não vim destruir a lei. E ele discorre sobre Moisés, a importância de Moisés como a base, como a pedra angular, como o alicerce que permitiu o amadurecimento de todo um povo para chegar-se ao momento da vinda de Jesus. E Kardec selecionou para este capítulo, porque ele fala sobre Moisés, fala sobre o Cristo, fala sobre o Espiritismo, que é a terceira revelação, é a primeira revelação Moisés, a segunda Jesus e a terceira o Espiritismo. Fala sobre a aliança da religião com a ciência, ou melhor dizendo, da ciência com a religião. E entre essas colocações todas que Kardec traz, ele coloca uma comunicação de um espírito que assinou um espírito israelita. E essa comunicação chegou em Milhouse, em 1861. E ele coloca na parte das instruções dos espíritos. E é muito interessante que esse espírito israelita, então, ele vai trazer, mais para o fechamento do capítulo, uma considerações muito importantes sobre Moisés, sobre a vinda de Jesus, sobre o fechamento com o Espiritismo. Então vamos ver o que esse espírito israelita nos traz. Deus é único e Moisés, o espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. Atentemos a todas essas palavras, a todos esses ensinamentos, porque já lá Moisés, como todos aqueles que prepararam o caminho, não vinham apenas para o seu povo, vinham para todos. Os chamados pagãos, que seriam os estrangeiros. Então ele começa novamente. Deus é único e Moisés, o espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontram os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, em que se encontravam, na verdade, os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências estava muito atrasada em moralidade. E eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial,
como aqui então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então, é possível que muitos não entendam algumas situações colocadas ali por Moisés, porque não sabem contextualizar, não sabem voltar o olhar para a condição do povo na época e de que forma poderia se alcançar pelo material a parte espiritual, o espírito de todos aqueles que compunham este povo. Então é preciso que se entenda, é preciso que se volte ao passado para essa compreensão, entendendo os porquês de determinadas colocações, de determinadas atitudes desses grandes missionários, como aqui no caso Moisés, espírito de alto quilate que veio trazer a humanidade, não vamos nem dizer esse povo, foi de fato a esse povo, mas para que através desse povo chegasse à humanidade o conhecimento da crença num Deus único. E esse espírito israelita continua: o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre. A que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. E justamente nós sabemos que o Espiritismo, que é essa revivência do cristianismo, que nos faz recordar tudo que Jesus nos disse e muito mais, porque muito foi esquecido ou não compreendido. Então é isso que esse espírito israelita nos coloca, né? Fazendo parte dessa pleiade de espíritos que compuseram os espíritos que colaboraram na codificação do espiritismo. E dando continuidade às nossas reflexões, nós vamos buscar um texto de Neio Lúcio, do livro Antologia Mediúnica de Natal, psicografado por Chico Xavier, em que nós vamos ver o divino servidor. Quando Jesus nasceu, uma estrela mais brilhante que as outras luzia a pleno céu, indicando a manjedoura. A princípio, pouca gente lhe conhecia a missão sublime. Em verdade, porém, assumindo a forma de uma criança, vinha ele, da parte de Deus, nosso Pai Celestial, a fim de santificar os homens e iluminar os caminhos do mundo. O Supremo Senhor, que nolo enviou, é o Deus de todas as coisas.
Milhões de mundos estão governados por suas mãos. Seu poder tudo abrange, desde o sol distante até o verme que se arrasta sob nossos pés. E Jesus, emissário dele na terra, modificou o mundo inteiro. Ensinando e amando, aproximou as criaturas entre si. Espalhou as sementes da compaixão fraternal, dando ensejo à fundação de hospitais e escolas, templos e instituições consagrados à elevação da humanidade. Influenciou com seus exemplos e lições nos grandes impérios, influenciou com seus exemplos e lições nos grandes impérios, obrigando príncipes e administradores egoístas e maus a modificarem programas de governo. Depois de sua vinda, as prisões infernais, a escravidão do homem pelo homem, a sentença de morte indiscriminada a quanto não pensassem, de acordo com os mais poderosos, deram lugar à bondade salvadora, ao respeito pela dignidade humana e pela redenção da vida, pouco a pouco. Além destas gigantescas obras nos domínios da experiência material, Jesus, convertendo-se em mestre divino das almas, fez ainda muito mais. Provou ao homem a possibilidade de construir o reino da paz dentro do próprio coração, abrindo a estrada celeste à felicidade de cada um de nós. Então, o reino da paz dentro do próprio coração e não num espaço determinado, específico. Ele mostrou a possibilidade de se construir esse reino de paz em cada coração. Entretanto, o maior embaixador do céu para a terra foi igualmente criança. Viveu num lar humilde e pobre, tanto quanto ocorre a milhões de meninos, mas não passou a infância despreocupadamente. Possuiu companheiros carinhosos e brincou junto deles. No entanto, era visto diariamente a trabalhar numa carpintaria modesta. Viva com disciplina. Tinha deveres para com o serrote, vivia com disciplina. Tinha deveres para com o serrote, o martelo e os livros. Por representar o supremo poder na terra, não se movia à vontade, sem ocupações definidas. Nunca se sentiu superior aos pequenos que o cercavam e jamais se dedicou à humilhação dos semelhantes. Eis porque o jovem, mantido à solta, sem obrigações de servir, atender e respeitar, permanece em grande perigo. Atentemos para esse conselho que Neio Lúcio junta a essas colocações que ele traz sobre Jesus. Repetindo, eis porque o jovem mantido à solta, sem obrigações de servir, atender e respeitar, permanece em grande perigo. Filho de pais ricos ou pobres, o menino desocupado é invariavelmente um vagabundo. E o vagabundo aspira ao título de malfeitor em todas as circunstâncias. Ainda que não possua orientadores esclarecidos no ambiente em que respira, o jovem deve procurar o trabalho edificante em que possa ser útil ao bem geral, pois se o próprio Jesus, que não precisava de qualquer amparo humano, exemplificou o serviço ao próximo desde os anos mais tenros, que não devemos fazer a fim de aproveitar o tempo que nos é concedido na terra? Ficam então essas reflexões e vamos trazer mais uma. Então essa foi de Neio Lúcio, do livro Antologia Mediúnica de Natal, né? Que nos chegou por intermédio da mediunidade do Chico. E vamos ver petições de Natal da Maria Dolores. Senhor, quando criança,
só surgiu o Natal, eu te enfeitava um nome em flores de papel e te rogava em oração tomada de esperança que me mandasses por Papai Noel uma boneca diferente que caminhasse à minha frente ou falasse em minha mão. Noutro tempo, Senhor, jovem pisando alfombras cor-de-rosa, de cada vez que ouvi anúncios de Natal, deslumbrada de sonho, eu te pedi um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, quando vi o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta, multiplicava preces e suplicava que me desses, na velha angústia minha, a ilusão de ser amada, embora ao fim da estrada fosse triste e sozinha. Hoje, Senhor, alma livre no além, onde o consolo me refaz, ante a luz do Natal novamente acendida, agradeço-te em paz, contente e enternecida, as surpresas da morte e as lágrimas da vida. E se posso implorar-te algo à bondade, nunca me des aquilo que eu mais queira. Dá-me a tua vontade e o dom da compreensão entre a humildade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, mestre do coração. Linda poesia de Maria Dolores, que nos traz então essas palavras tão profundas, esse ensinamento que nos aponta para uma vida sofrida, para uma vida de decepção, mas nos mostrando o quanto os desafios, o quanto os sofrimentos pelos quais ela tenha passado, sentiu-se altamente confortada ao chegar ao plano espiritual como uma alma livre. Então, é um conforto para todos nós, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, mesmo quantas vezes na juventude vendo os sonhos se desfazerem ou não caminharem da forma como se esperava, como se esperançava, né? Como tanto se aguardava, enfim. Mas os desafios burilam o nosso espírito, trabalham o nosso coração e nós vamos nos preparando para viver melhor com as situações que a vida nos traz, conseguindo a alegria de viver, conseguida por aquele que busca o cumprimento dos seus deveres. E assim vamos, trabalhando o nosso espírito e nos preparando para esses momentos em que a alma verdadeiramente se sentirá livre na verdadeira pátria. Mas toda essa questão, todo esse futuro que nos aguarda, ele está diretamente ligado ao nosso hoje, ao nosso agora. Então, que Jesus, como ela sempre buscou, Maria Dolores, o Jesus que devemos buscar, o nosso médico das almas, o nosso mestre das almas, que possa pacificar o nosso coração, nos envolver em muita coragem, em muita confiança, na certeza do amparo, na certeza do auxílio, na certeza de que tudo posso naquele que me sustenta. Com muita confiança e gratidão. Vibremos nesses dias que antecedem o Natal. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós vamos nos aproximando aí de mais um Natal, que é um momento muito especial para a Terra, né? É um momento em que nós
temos aí a sensibilidade um pouco mais aguçada, a solidariedade entre as pessoas, quantas campanhas, quantas ações ali no bem são feitas. Isso acontece, essa sensibilização, tanto aqui quanto no plano espiritual, que também do outro lado. São momentos especiais em que esses pensamentos nossos e deles, do outro lado, se unem aí numa comunhão, que é bastante importante. Esse é um Natal singular, né? Um Natal diferente, em que com os cuidados ali necessários, quantas famílias vão se reencontrar. Então é um Natal de valorização também, de gratidão por termos essa oportunidade desses reencontros, dessas uniões que se fortalecem, e vai ser muito especial mesmo esses momentos de rever pessoas que talvez há muito tempo nós não pudemos ali rever, não pudemos abraçar, né? E as lições que vêm ficando ao longo desse tempo, né? As lições da paciência, a lição da fé, a lição da frase, né? Um dia de cada vez, confiando, lutando. E claro, acima de tudo isso é a lembrança amorosa do Mestre, de Jesus, né? Que foi ali, como diz o Livro dos Espíritos, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Então isso está na questão 625 do Livro dos Espíritos. O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Então querer definir Jesus seria querer colocar um oceano dentro de um copo, né? Nossas palavras elas são ainda muito pobres para traduzir ali o amor, a grandeza, né, desse Espírito que foi o Espírito mais evoluído que já pisou aqui na Terra, né, que se fez homem ali como nós, né, que veio até nós, não esperou que subíssemos até Ele, mas veio até nós, nos trazendo ali a lição do amor, da humildade, da fidelidade a Deus. E a presença de Jesus, ela mudaria o curso da evolução na Terra. Tanto que no livro Emmanuel, que tem a psicografia do Chico Xavier, Emmanuel nos diz: com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças, e a humanidade, na manjedoura, no Tabor ou no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o transunto, o espelho de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Então, como ele finaliza, Jesus foi ali a manifestação do amor de Deus para todos nós. Essa oportunidade bendita de uma nova mensagem, de uma nova visão ali para o mundo. Não mais ali a lição do olho por dente, do olho por olho, dente por dente, mas uma nova mensagem, como quando ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazei aos outros tudo o que quereis que eles vos façam. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Então, só que nesse pequeno trecho nós percebemos o quanto Jesus mudaria ali a nossa noção de justiça, a nossa noção de fraternidade, e por isso ele veio ali mudar radicalmente a história da humanidade,
E veio no momento em que muitos ali se encontravam, se sentiam abandonados, marginalizados, explorados, mas ele não veio derrogar as leis dos homens, né? Ele não veio ali num combate violento, não veio de uma maneira majestosa, mas ele nasce ali de uma maneira muito simples. Ele escolhe nascer de uma maneira muito simples e ali, pouco a pouco, ele vai levando ali a palavra de Deus, ele vai levando o Evangelho a todos que conviviam com ele. E para isso, uma das maneiras que ele usou de levar o Evangelho, que antes ele era restrito ali aos iniciados, aos sacerdotes, ele usa ali as parábolas, né? As parábolas que facilitavam e muito a compreensão, mesmo daquelas pessoas mais simples que o ouviam, porque as palavras levavam o ouvinte a pensar, a refletir, a tirar as suas conclusões, né? Então isso era tão significativo que essas parábolas, essas imagens que ele criava, elas ficavam retidas ali naquele que ouvia com atenção e permitiam que todos pudessem compreender, né? Para aqueles que tinham olhos de ver, ouvidos de ouvir, como ele nos ensinou. E para que não somente as pessoas pudessem entender as suas palavras, mas acima de tudo, o convite para que elas pudessem não só entender, mas compreender, para que elas pudessem sentir. Então, igualmente, fica para nós aí esse convite, né? Temos falado isso sobre esse ano, sobre como tem sido o nosso relacionamento com Cristo, né? Porque corremos um risco ali de termos em Jesus uma figura histórica, uma figura poética, em que nós dizemos, Ele é o Salvador da humanidade. Mas como nos convida Vinícius, nós devemos individualizar e perguntar, Ele é o meu Salvador? Como tem sido o meu relacionamento com esse Mestre que nos ampara, esse Mestre que nos ilumina, cujas palavras ali, cujo Evangelho tem tantas e tantas respostas para as incontáveis dúvidas e angústias que nós trazemos. O Evangelho nos traz respostas ali claras, precisas, de como agirmos, de como compreendemos. No entanto, esse Cristo, quantas vezes ele se mantém como uma figura distante e é um grande amigo que nos acompanha dia a dia, ato a ato, pensamento a pensamento. Por isso é importante essa reflexão do nosso relacionamento, estreitarmos então a nossa intimidade com esse grande amigo, não só conhecendo ali as suas palavras, mas acima de tudo refletindo de que maneira essas palavras do Cristo, elas fazem alguma diferença no meu dia a dia. Elas de alguma maneira, elas ajudam a mudar o meu sentimento, o meu comportamento. E assim nós vamos fazendo essa reflexão para que um dia nós podemos dizer como Paulo de Tarso, não sou eu mais que vive no Cristo, mas é o Cristo que vive em mim, mostrando aí essa sintonia, essa comunhão, essa intimidade com Cristo. Ou como Humberto de Campos ele diz no prefácio do livro Boa Nova, quando ele diz: hoje não mais cogito de crer porque eu sei. Vejam que interessante essa pequena frase. Não é que eu posso dizer que eu sei sobre a Boa Nova, sobre o Evangelho, sobre Jesus. Não é que eu acredito, eu sei, eu sinto. Aquele mestre de Nazaré, ele polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro que um dia, conversando com alguns amigos protestantes, eu notei que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Sorri e eu passei ali como um pretenso espírita forte da nossa época e no mundo. Hoje eu não posso sorrir nem passar. Eu sinto a rocha milenária, luminosa, sublime,
que nos sustenta o coração atolado no pântano das misérias seculares. Então ele deixa claro que ele passa ali com aqueles amigos que ele conversava com uma certa, talvez até uma certa petulância, né? Dizendo, olha, eu também acredito, mas nesse momento agora em que ele escreve o livro, e ele relata aqui no livro, ele fala, agora eu não posso mais ali passar com aquele olhar de antes, mas agora eu posso dizer que eu sinto essa rocha milenária, né? Eu não só sei que Cristo é uma rocha milenária, mas agora ele fala, agora eu sinto. E aqui eu estou para prestar o meu preito de reconhecimento. Com essas páginas simples, ele está falando do livro Boa Nova, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e redenção. Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota do seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso que chegava na terra encontrou o raio de luz destinado à purificação do seu santuário. Jesus ampara meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena, a sujeira ali, ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas como Bartolomeu, eu já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos da minha paz que se abrigam em mim mesmo. Tenho uma alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Então vejam, quando estivermos ali com essa comunhão com Cristo, nosso espírito vai trabalhar e descansar confiando nessa proteção. Então, tanto na luta, tanto no esforço, nós teremos ali a paz no nosso coração. Então aprenderemos a trabalhar e a descansar em paz. Parece tão simples isso, mas quantas vezes estamos trabalhando ou descansando? No entanto, a nossa mente, os nossos pensamentos altamente revoltos, descontrolados. Então, momentos que seriam de aprendizado ou de descanso se tornam uma tormenta. Mas quando nós tivermos esse Evangelho, essa confiança em Deus, essa confiança no Cristo, essa certeza de que todos os nossos passos são abençoados pelo Pai, essa certeza de qual é a real finalidade da nossa existência, como foi dito pelo Cristo antes, do amor ao próximo, orai pelos que nos perseguem, do perdão. Quando tivermos isso bem sedimentados dentro da nossa alma e não só no pensamento, nós vamos trabalhar e descansar em paz, serenos, confiantes, alegres. E isso deve ser ali deve ser o nosso caminho, a nossa busca, e é lá que nós chegaremos com certeza. Então são muitos os aprendizados ali que o Cristo nos traz, né? E lembrando que ele escolheu ali os discípulos na época, pescadores, pessoas simples, né? Mas pessoas de muita boa vontade. Então, às vezes nos perguntamos, será que eu mereço esse amparo? Será que eu mereço essa ajuda? Mas o Cristo, ele vê em nós ali uma pedra bruta que vai se transformar ali com o tempo numa obra de arte, assim como um escultor. Às vezes ele vê um bloco de mármore, mas ele, para nós vemos ali simplesmente um bloco, uma pedra. Mas para um escultor, para um artista, ele já vai ali mentalmente percebendo que obra que vai sair daquele bloco. Ele já vê na cabeça dele esculpido ali a obra de arte que ele vai materializar ali com o tempo. Da mesma maneira, é verdade que ainda trazemos muitas dificuldades, mas o Cristo vê em nós ali um diamante bruto que vai sendo lapidado pelo esforço, pelo conhecimento, pelo trabalho, pela reflexão, pela sensibilidade.
Então, aquilo que a vida nos apresenta como golpes ali tão difíceis, quantas vezes esse processo de lapidação, que vai nos tornando espíritos melhores, mais lúcidos, mais confiantes, mais fraternos. Então, vejamos ali no exemplo do Cristo, para que valorizemos a nossa existência, para que percebamos ali o aprendizado nas lutas, mas também a beleza da criação, daquilo que nos envolve, da natureza, valorizando os momentos de paz, de alegria, porque ficamos muitas vezes mergulhados de tal forma no pessimismo, né, na queixa, que não percebemos quantas alegrias também nos chegam. Então, possamos ali abrir o nosso coração para as alegrias que também nos chegam, para as bênçãos, a gratidão a Deus, à família, a tudo que nos rodeia. Então nós vamos encerrando por aqui, mais uma vez gratos a Deus, e que esse seja um Natal de alegria, de paz, mas acima de tudo, que a lembrança do Mestre amoroso esteja nos nossos pensamentos e no nosso coração. E a nossa gratidão a esse Espírito que nos acompanha, que nos cerca, que guia nossos passos com cuidado, com atenção, mas esperando que façamos ali a nossa parte, que possamos nos aproximar mais desse grande Mestre. Graças a Deus, graças a Jesus.